dia de hoje. Eu quero convidá-lo então para Mateus, capítulo 24, e o verso 14. Mateus 24, o verso 14. Vamos ler essa palavra em nome do Senhor Jesus. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 24, verso 14. Pode fechar um pouquinho mais, Maurício. Isso, aí, esse é o ponto, ok? Diz assim a palavra do Senhor: e será pregado este evangelho do reino. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Deixa eu vir para a minha versão. E será pregado este evangelho por todo o reino, o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Inicialmente, para você ir pegando essa palavra, embora eu acredito que essa igreja... pode fechar essa porta, não tem problema, as outras estão abertas, está aberto em cima. Obrigado, querido. Queridos, embora eu acredito que essa igreja, estamos aqui 16 anos juntos, você tem um entendimento do que é o Evangelho. A minha intenção com você nessa manhã é ampliar o seu conhecimento do que é o Evangelho, não é? Para você ir pegando, não é? No primeiro momento, o Evangelho é a boa notícia. É a boa notícia de Deus para toda a humanidade. Esse é um primeiro termo simples. Nós vamos ampliando os termos para ampliar o seu conhecimento. O Evangelho é a boa notícia de Deus para toda a humanidade. Agora, aprenda uma coisa: o Evangelho não é apenas uma simples notícia. Não é só uma simples notícia. Não só é uma boa notícia. Vai fazer sol, vai fazer frio. Você, sei lá, vai ganhar um brinde, um presente. O Evangelho não é só uma boa notícia, uma simples notícia. O Evangelho como a notícia, não é? Porque o termo Evangelho no grego é esse termo, não é? Evangelho, não é? Que é a boa nova, que é a boa notícia. Era um termo secular, era um termo que o imperador usava. O imperador mandava os seus arautos por todo o império. O rei, o governante, o imperador, aqui na época o imperador romano, ele mandava por todo o seu império os evangelistas, os arautos, os seus representantes. E eles chegavam na praça ou no outro local, e eles falavam acerca da notícia que o rei estava enviando, não é? Os evangelistas, eles enviavam a boa nova que o rei estava trazendo. E aí, os evangelistas da Bíblia, Marcos, Lucas, João, não é? Mateus usaram esse termo secular, trazendo para a palavra, para o reino. E aí note que a boa notícia é do reino, a boa nova do reino. Isso quer dizer que a boa notícia não se aplicava às notícias do imperador, às notícias do presidente, as notícias desse mundo. Então a boa nova, a boa notícia não tem nada a ver com esse mundo, com esse plano que aqui estão. A boa nova de Deus para toda a humanidade é a boa notícia do reino. Não tem nada a ver com a terra, com esse plano humano. Então a boa nova é a boa nova do reino, a boa notícia de Deus. Não é da política, não é da área social, não tem nada a ver nem com religião. A boa nova não tem nada a ver nem com a religião. A boa nova, a boa notícia de Deus tem a ver com o reino, porque ela vem do reino de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria.
Agora, aprenda uma coisa, querido: o Evangelho não é uma somatória de informações, só de notícias, não é? Do jornal, qualquer tipo de informação que tenha, não é uma somatória, uma quantidade de informações. Ou aprenda outra coisa: o Evangelho, mais uma vez, não está ligado à religião, não tem nada a ver com uma religião. O Evangelho ele não está detido no cristianismo como religião. O Evangelho pertence ao reino. Aprenda isso, guarde isso nessa manhã. O Evangelho pertence ao reino. Digam amém. Agora escute uma coisa interessante que está escrito nesse verso, não é? O Evangelho é a boa notícia. É uma notícia boa. É uma notícia maravilhosa. É uma notícia poderosa. É uma boa notícia, é uma notícia maravilhosa e é uma notícia poderosa. Digam amém. Agora uma coisa interessante que eu quero que você guarde e nunca mais você vai esquecer: o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Cristo. Assim como, por exemplo, paz, que você já aprendeu algum tempo atrás, paz não é um sentimento, paz é uma pessoa, Cristo. A paz de Cristo. É por isso que a nossa saudação, nós só usávamos a paz. Lembram disso? A paz. Você está vendo que nós estamos utilizando o termo a paz de Cristo. Por quê? Para que fique bem evidenciado de quem é essa paz. Então a nossa saudação, Igreja Templo das Nações, é esta saudação, a paz de Cristo. E o outro irmão responde amém, ou a paz de Cristo, porque a paz é de Cristo. Então a paz não é um sentimento, a paz é uma pessoa, a paz é Cristo. Assim como Evangelho não é só uma soma de informações, o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é o próprio Cristo, porque a boa notícia do reino de Deus para toda a humanidade diz respeito a Cristo. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. Escute uma coisa: a boa notícia do Evangelho é Cristo carregando uma boa nova que muda a pessoa. Aprenda isso, se você quiser escrever isso. O Evangelho é Cristo carregando a boa notícia que muda a pessoa, ou que salva a pessoa, como você queira. O Evangelho é Cristo carregando a boa nova de salvação, que salva uma pessoa, que muda uma pessoa, que transforma a pessoa. Agora escute uma coisa: assim como tem a boa notícia, infelizmente existe aqueles que carregam a má notícia, aqueles que transmitem sempre más notícias. Jesus escolheu a sua igreja para que a sua igreja carregasse, levasse para todo mundo, para toda a humanidade, a boa notícia, levássemos Cristo. Olhe, nós estaríamos sendo inúteis, não cumprindo o nosso chamado, se nós não levarmos para o mundo Cristo, a boa notícia. Nós podemos levar Cristo aonde nós estamos. Nós podemos levar Cristo lá na política, lá na universidade. Nós podemos levar Cristo lá na escola, lá na nossa comunidade, lá no exército, na polícia, aonde for. Algumas pessoas acham que para levar Cristo, elas precisam abandonar o lugar aonde elas estão atuando e ir para qualquer canto do mundo. Você pode levar o Evangelho para a sua família, no almoço de domingo, no encontro de aniversário.
Você não precisa chegar lá carregando uma Bíblia e gritando: se convertam seus pecadores. Se convertam seus pecadores. Vocês vão tudo para o inferno. Essa pinga é do Satanás. Essa cerveja é do diabo. Não é? Esse churrasco é da gula. Não, a gente não faz essa ação. Você vai chegando e à medida em que você vai conversando com seus familiares, com educação, com jeito, com misericórdia, com amor, eles verão uma transformação na sua vida. Eles verão o quão você está diferente. E a sua vida, a Bíblia diz que nós somos sal, que nós somos luz. Então você chega, você ilumina o lugar, você tempera o lugar, porque você é sal, você é luz, você é igreja. E à medida que você vai sendo um agente de transformação naquele meio, você vai levando o Evangelho, você vai levando Cristo, você vai demonstrando com a sua própria vida, em algum momento propício, com o seu testemunho, com as suas palavras. Você vai mostrando: olha, foi isso que Deus fez na minha vida. Foi isso que o Senhor fez na minha história. Ele fez isso, isso e aquilo. E aí você vai levando de forma tranquila e na paz o Evangelho, Cristo, apresentando Ele às pessoas. E quando você faz isso, nós estamos levando a boa notícia, a maravilhosa notícia, a poderosa notícia e a notícia transformadora. Jesus veio para salvar e Ele me salvou e quer salvar você também. Essa é a boa notícia do Evangelho. Escute uma coisa, queridos: a igreja do Senhor precisa cumprir o seu chamado de levar Cristo às pessoas. Meus irmãos, nós estamos, olha aí, já não é no século 21, na época da pós-modernidade, e tem gente que não conhece a Jesus. É por isso que nós precisamos ampliar nossos meios de comunicação, para levar Jesus a mais pessoas. Tem gente que não conhece Cristo, conhece a Coca-Cola, Ronaldo, Pelé, mas não conhece Jesus. E nós precisamos levar o Evangelho, levar o Cristo a essas pessoas. Tem gente da sua família que está lá desprezado, oprimido pelo diabo. E Deus quer usar você para levar a notícia poderosa, transformadora, que muda o indivíduo. É o Cristo que salva aquela pessoa da condição em que ele está. Deus quer usar a sua igreja, Deus quer usar você. Diga que assim seja. Agora, o Evangelho carrega a boa notícia. No entanto, o diabo carrega a má notícia. Há pessoas que carregam más notícias. A igreja precisa carregar a boa notícia. A igreja precisa carregar Cristo. Que sempre sai da nossa boca a boa notícia do reino. Jesus pode salvar você, pode transformar a sua vida. Ele tem vida. Não, vale a pena viver. Não tire a sua vida. Não pense em se separar. Deus pode transformar o seu casamento. Não pense na morte. Ele tem vida para você. Não deixe sua família. Ele quer restaurar a sua família. A pessoa está desesperada lá, não é? Você pode chegar e dizer: não, Jesus tem um novo dia para você. Ele mudou a minha vida, vai transformar a sua também. Acredite. Vamos por esse caminho, creia. Que a nossa boca seja uma boca que carregue boas notícias. Agora veja, há pessoas que elas carregam sempre uma má notícia. Há pessoas que sempre, quando a gente pergunta como é que você está, elas sempre trazem um relatório negativo. Parecem os 10 espias dos 12 que foram espiar Canaã, sempre aumentando o dilema, forjando o número de males, sempre trazendo numa instância maior as coisas ruins. Há aqueles também que quando chegam e dizem para você ou para mim, dizem assim: eu preciso lhe falar algo.
eu preciso lhe falar algo. Se prepare, aperte o cinto, porque é bomba, não é? Tem uma pessoa que você chega, eu preciso lhe contar um negócio, lhe contar uma coisa. Aperte o cinto, porque sempre é uma má notícia. As pessoas que carregam sempre uma má notícia, e escute, assim como a boa notícia transforma, a má notícia também transforma para a condição ruim. Enquanto a boa notícia traz vida, a má notícia traz morte. Enquanto a boa notícia é poderosa para o bem, a má notícia é poderosa para o mal, para destruir. E há pessoas que elas carregam em si, no seu DNA maligno, na sua alma, sempre aquela má notícia de querer destruir o outro, falar mal do outro, então trazer coisas para causar um dano. É só nós olharmos as nossas mídias aí. As nossas mídias, ela tem um DNA maligno, uma boa parte delas, que querem corromper, que querem atrapalhar o governo. A gente vê isso literalmente, a maldade na essência. Cuidem isso. Há pessoas que elas têm o prazer, sabe, de deturpar os fatos para trazer um malefício. Não sejamos carregadores de má notícias. Sejamos carregadores da boa notícia e da notícia do reino, do evangelho. Digam amém. Deixa eu lhe trazer um exemplo de alguém que carregou uma má notícia. Vamos para 1 Samuel, capítulo 4, versículo 12 a 21. É um texto muito interessante. 1 Samuel, acompanhe você em casa na sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 12 a 21. Olha que texto interessante. Então correu um homem de Benjamim, saindo das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava assentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, olha as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Então se apressou o homem, e vindo deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve grande morticínio entre o povo, e também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era velho e pesado, e havia julgado Israel há 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morrera, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino Icabor, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido.
Diga misericórdia. Mas que rapazinho, ele deveria ter ficado lá. Começa que ele é um fugitivo do exército. Ele deveria ter dado a vida pela sua nação. Ele é um fugitivo, sabe? Sempre existem os fugitivos, não é? Os fugitivos dos nossos exércitos, que saem sempre para carregar uma má notícia. Tenha cuidado com os fugitivos, da sua amizade, da sua parceria, da sua mesa, da sua comunhão. Geralmente fugitivos sempre levam uma má notícia. Cuidado com os fugitivos da sua comunhão, da sua mesa, da sua parceria de oração, da minha, da nossa. Esses fugitivos sempre carregam uma má notícia. E escute, ele chega na cidade e traz a notícia, a cidade estremece. Olha, é uma notícia tão maligna, mas ela é tão poderosa que o efeito dela abalou toda a cidade. Que o sacerdote Eli, lá no templo, ouviu a cidade apavorada. Sabe, gente, nós precisamos tomar cuidado com isso, com situações, com pessoas, com meios que querem nos apavorar. Chegou um momento em que as pessoas da saúde, olhe, o coronavírus é uma realidade, não podemos negar isso, os números estão aí. Pessoas próximas a nós estão se infectando, é verdade. Mas chegou uma época que a mídia foi tão em cima disso, que os especialistas de saúde recomendaram: desligue a TV. Pare de ver a TV um pouco, porque só falam nisso. Está afetando a saúde mental das pessoas, sabe? Chegou o momento que a mídia, sabe, essa mídia tendenciosa, apavorava as pessoas, apavorava as crianças. É certo que precisamos tomar cuidado. É certo que não podemos negar uma realidade. Mas, meus irmãos, as pessoas começaram a fazer bobagem, loucuragem, por essa, sabe, essa forma de apavorar as pessoas. Tem gente assim. Olha, é uma crise sem precedente, vai acabar com o mundo. O mundo já passou tantas crises, minha gente, você não faz ideia. Sabe, aí tá, todo mundo vai perecer, vai morrer metade. Calma, gente, o apocalipse não chegou ainda, está chegando, mas não chegou ainda. O mundo sempre passou por crise, por pandemia. Vamos levantar a cabeça, vamos lá. Você vai ficar dentro do quarto trancado, morrendo, chorando, sabe? Nós temos que tomar cuidado com isso. Não podemos negar uma realidade. Mas sabe, levar essa má notícia que apavora as pessoas e deixam as pessoas, sabe, apavoradas. A via do medo é o diabo que trabalha com medo. O pastor Anônimo pregou ontem isso, né? Sem medo de viver, mais ou menos assim, né? O medo é uma coisa maligna na vida das pessoas. Isso é uma coisa que precisamos tomar cuidado. Escute uma coisa, esse homem, ele vem e ele traz uma má notícia, uma poderosa notícia má que abala a cidade. Ele chega lá com Eli, a notícia é tão terrível, a má notícia é tão ruim, que esse homem cai da cadeira. Você viu o texto, ele cai da cadeira, ele quebra o pescoço, ele morre. A nora dele, viu o texto, estava grávida, é forçado um parto que não estava ali, estava nos dias, mas não estava na hora. Ela deu à luz antes do tempo, ela ficou com um trauma pós-parto, ela não quis nem saber do filho. Gente, que homem que carregou uma má notícia. Deus me livre, misericórdia. Esse homem é melhor ter ficado lá e ter morrido por lá, guerreando, ia pelo menos ficar como um herói nacional. Pelo amor de Deus, meu irmão. Meus irmãos, não sejamos carregadores de más notícias. Sabe? Não quero saber de nada, meu irmão. Tu sabe? Não quero saber de nada. Tu viu? Não vi nada. Eu quero ver a minha família. Eu quero ver a palavra. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver aquilo que me edifica. Meus irmãos, se alimente de boas notícias. Você começa a se alimentar de más notícias, você fica doente, fica apavorado, fica inerte. Se alimente das boas notícias. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Agora veja a essência do Evangelho.
A essência do Evangelho é o Cristo. A essência do Evangelho é a boa notícia. Como é bom você ouvir uma boa notícia. Quando você escuta uma má notícia, há versões da Bíblia que os joelhos tremem, que os ombros caem, não é? A pessoa fica sem chão. O que causa uma má notícia? Que você e eu sejamos portadores de boa notícia. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso mais uma vez com alegria. Agora, veja o que é uma boa notícia. Veja o que é o Evangelho produzindo poderosamente em toda a humanidade uma ação transformadora. Lucas capítulo 2, versículo 8 a versículo 11. Eu estou pregando sobre o poder do Evangelho, o que ele pode causar em nós, o que ele pode fazer em nós. Vamos lá, Lucas capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11. Havia naquela mesma região 2 pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Note o texto. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Porém o anjo lhe disse: não temais, eis aqui eu vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia! Olha que boa notícia. Essa é a notícia do Evangelho. É isso que o Evangelho faz. Então, guarde essas frases que são importantes para você. A boa notícia carrega a glória de Deus. A boa notícia carrega a glória de Deus. O Evangelho carrega a glória de Deus. Eu gosto do texto de João capítulo 1, que João diz que ele viu a glória de Deus em Jesus. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então veja, o Evangelho, a boa notícia, carrega a glória de Deus. A glória inunda os pastores quando os anjos aparecem. A glória inunda eles, essa presença poderosa de Deus. Olha que interessante. A boa notícia também carrega o temor do Senhor. Quando eles veem os anjos anunciando, quando os pastores veem a glória de Deus, eles ficam temerosos. Eles ficam temerosos. É isso que acontece. Alguém olha a você e diz: mas você não era o bebum da família? Você não era o traficante do bairro? Você não era o que tinha 10 mulheres? Você não era o que tinha 10 homens? Você não era aquele que batia em todo mundo? Você não era o que pedia emprestado para todo mundo e não pagava? O caloteiro da família, o caloteiro do bairro? Você paga suas dívidas agora. Você só tem uma mulher, você só tem um homem, você não bebe mais. Veja o que o Evangelho produz na pessoa, produz na família, nas pessoas à volta: temor. Você não era aquele que vivia doente? Você não era aquele que vivia depressivo? Você não era aquele que vivia nos manicômios? Você não era aquele que vivia na ala psiquiátrica? Você não era aquele que vivia internado? Você está diferente. Você não era aquele que vivia querendo se matar? Hoje você fala em vida. O que é isso? É o poder do Evangelho na vida da pessoa. Aleluia. Escute, o Evangelho carrega, a boa notícia carrega o temor do Senhor, mas também a boa notícia carrega o temor, mas tira-nos o medo.
O temor e medo é diferente. Aqui, temor é no sentido de espanto, de reverência. Não o medo que apavora, o medo, sabe, que me deixa inerte. Eu tinha temor do meu pai. Papai olhava para mim e eu não fazia boquinha para ele, eu batia o pé. Papai olhava para mim e dizia assim: Pedro, sim senhor. Sabe? Papai nunca falou comigo duas vezes. Nunca falou comigo duas vezes. Eu te disse 1000 vezes. Esses somos nós, os pais de hoje. Eu falei contigo 1000 vezes. Tu não tem ouvido, guri e guria. Eu, guri, bem sem vergonha assim. Engabelando o pai e a mãe. Papai nunca falou comigo duas vezes. Papai dizia assim: Pedro, sim senhor. Sabe por quê? Porque eu tinha temor do meu pai. Reverência. Já contei para você que no banheiro da escola, não está fazendo bobagem, outras coisas. No banheiro da escola, uma turma de colegas com cigarro de maconha. Cigarro de maconha, deveria ter 11 anos, eu acho. O pessoal pitando o cigarro de maconha. E um disse assim: dá uma provadinha, Pedro. Eu digo: não. Eu entrei, estava a turminha da minha classe. Eu digo: não, que é isso? Ah, dá aqui só uma tragadinha. Eu digo: não. Esse é bobo. É porque tu é crente? Eu digo: não. É porque eu tenho medo do papai. Papai me disse que um homem nunca deve se meter com drogas. Meu pai disse isso para mim uma vez, me sentou e disse: tu quer ser gente, rapaz? Senhor, um homem nunca se mete com drogas. Porque um homem que se mete com droga não é homem. Sim, senhor, nunca mais. Aí quando, no colégio: ah, porque tu é crente? Não, é porque papai disse que eu não posso fazer isso. Mas o teu pai não está aqui. Eu disse: ele está aqui, na minha mente. Você me entende? Isso é temor. Reverência. Não é medo. O medo faz da pessoa depois um traidor. Não é medo. Não é pelo pavor, é pela reverência. Aqui é o temor da reverência, quando eles veem a glória de Deus. E depois ficaram com medo. Mas aí os anjos disseram: não tenham medo. Então a boa notícia nos tira o medo. A boa notícia nos tira o medo. Tinha gente que tinha medo de pregar a palavra. Tinha gente que tinha medo de falar. Tinha gente que tinha medo de se relacionar com uma outra pessoa, porque pensava: eu já fui infeliz no primeiro casamento, nunca serei feliz no outro. Aí você conhece Jesus e você pode ver que Jesus te dá uma segunda chance. Aí você foi abusado no passado e aí diz: ah, eu nunca terei paz. Você encontra Jesus, Jesus lhe tira esse medo do abuso, da opressão. Você tinha um complexo de inferioridade, tinha medo de falar em público, falar com as pessoas. Você conhece o poder do Evangelho. A Bíblia diz que Jesus nos deu um espírito não de medo, mas nos deu um espírito de poder e de autoridade. É isso que o Evangelho nos traz: poder, autoridade, coragem, ousadia para fazer o que precisa ser feito. Aleluia. Então veja, o Evangelho, a boa notícia, nos tira o medo. A boa notícia carrega a alegria. A boa notícia carrega a alegria. A má notícia que nós lemos no primeiro texto apavorou a cidade e trouxe mortandade. A boa notícia trouxe alegria para toda a humanidade. Que coisa boa! Quando você recebe uma boa notícia: oh, vou lhe dar um presente, oh, você vai receber isso, oh, vou aceitar Jesus, oh, vou me batizar. Sabe, a boa notícia lhe traz alegria. Oh, estou orando por você, que boa notícia. A boa notícia carrega alegria. A boa notícia é para todo mundo. A boa notícia não é para os evangélicos, para os espíritas, para os católicos, para a comunidade A, comunidade B. A boa notícia é para toda a gente, é para toda a humanidade, é para todo o povo. É para o judeu, é para o grego,
é para o gentio, é para todo o povo. Meus irmãos, infelizmente 9h30, eu estou na introdução da mensagem, eu tenho muita coisa que dizer para vocês aqui, me acredita? Mas eu vou ter que parar por aqui, porque nós temos Santa Ceia agora e o próximo culto às 10. Um outro culto eu quero concluir essa mensagem, amém? Amém? Do poder do Evangelho. Nessa manhã receba o poder da boa notícia. A boa notícia é Cristo, que transforma a nossa vida. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Você que está em casa, que você possa receber a boa notícia de Cristo. Você está em casa, você possa receber a boa notícia do Evangelho, que transforma o nosso ser, que nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino da sua luz. Esta semana venha à nossa igreja, procure um dos nossos cultos e venha conhecer esse poder do Evangelho que transforma a nossa família, numa família destruída pelo diabo, numa família salva, bendita de Jesus. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor? Amado Deus, amado Senhor, nessa manhã, que seja o poder do Evangelho de Cristo, que seja Cristo a entrar nos nossos corações, nos nossos lares, das nossas famílias e transformar a nossa vida. Pai, de forma poderosa, nos ajude e nos abençoe, em nome do Senhor, que todos digam que assim seja. Tome seu assento por um momento.